Depois de muito tempo sem gravar vídeo aqui pro Instagram, eu resolvi vir aqui para poder falar um pouco sobre a importância do letramento, né, na educação infantil. E partindo de uma experiência que aconteceu na quinta-feira na escola, eu queria aqui falar um pouco sobre quão importante é que as crianças elas tenham contato com a função social da escrita e da leitura, né? Que a criança tenha contato com livros, com histórias, que ela seja incentivada a criar as suas próprias histórias, né? Estávamos com poucas crianças nesse dia, né? Em relação aos outros dias, né? A gente sempre estava com a turma muito cheia, mas na quinta-feira a gente estava com uma média de 14 crianças, mais ou menos. E aí as crianças estavam lá no momento de desenho livre, e uma das crianças fez o seu desenho e depois, assim, de maneira muito livre, começou a explicar o seu desenho. E ele criou a sua própria história, né? E aí eu fui lá, né, e fui a escriba dele. E aí a historinha dele ficou assim: tinha 10 piratas que construíram um navio gigante. Aí o tubarão veio e protegeu o navio. Aí a bomba destruiu o sol e o sol caiu dentro do mar, e os nadadores ficaram com medo e saíram do mar. Aí o sol parou de funcionar e o mundo ficou sem luz e os piratas ficaram no escuro. Fim. E aí depois ele fez questão, né, de que eu escrevesse fim, e ele fez questão de que eu colocasse o nome dele. Aí ele foi me ditando as letras para que eu escrevesse, né, uma por uma. E eu fiquei muito feliz, assim, porque era uma criança que no início do ano ele tinha um pouco de dificuldade de é, atribuir significado aos seus desenhos, né? Ele desenhava e perguntava o que ele tinha desenhado e ele tinha dificuldade, e agora ele já está criando as suas próprias histórias. E isso, a partir do contato que ele tem com os livros que ficam expostos no cantinho de leitura, né? Que ele tem os momentos de exploração e aí ele escolhe o livro que ele quer, ele sempre pede para que eu leia esses livros para ele. Às vezes ele brinca, é, pega o livro e senta, bota uma cadeirinha na frente e brinca de ler para as outras crianças. E aí você vê essa coisa, né, de criar a sua própria história, desenvolver a imaginação, conseguir atribuir significado para o seu desenho, entender uma estrutura narrativa, ainda que não de maneira, claro que não de maneira teórica, mas é, entende que existe um começo, um meio, um fim, que a história ela tem que ter um final e uma história que possui um sentido. É muito gratificante você ver uma criança que ela já consegue entender que aquilo que ela fala, aquilo que ela imagina, aquilo que ela pensa pode ser registrado através da escrita. E ele, quando eu estava escrevendo, ele ficou olhando, observando, e ele queria, depois que eu lesse o que eu tinha escrito, que ele queria saber aonde eu tinha parado a minha escrita, para ele poder continuar a história. E aí, né, nessa brincadeira que a gente estava ali num momento muito assim de liberdade, aí uma outra criança viu o que ele estava fazendo, aí também quis criar a sua história, pegou um pouco do que ele tinha falado e criou também a sua própria história. Mas é isso. Isso é letramento, né? Você é, possibilitar que a criança ela tenha esse contato com a leitura, com a escrita, que ela consiga desenvolver o seu interesse por como as palavras são escritas, é, pelo modo que ela pode ir criando os seus registros e às vezes uma coisa que eu observo, né, que algumas crianças elas ainda não são alfabetizadas, né, são crianças de 4 anos, uma turma de 4 anos e elas imitam a grafia, né, às vezes elas imitam a letra cursiva mesmo e fazem aquele monte de curvas e falam que tem e explicam o que está escrito ali, porque para ela ali tem alguma coisa escrita. Ou às vezes mistura algumas letras e fala que é uma palavra, mas tudo isso a partir desse contato dela com textos diferentes, com gênero textual diferentes, né, com essa diversidade da literatura, com a chamadinha, com o seu nome, e a partir do seu nome vai conhecendo as letras, e conhece as letras dos nomes dos colegas, e conhece os nomes dos colegas. Então é uma coisa que é muito gostosa de ver, assim, quando você vê esse desenvolvimento das crianças, você vê esse interesse pelo livro, pela história, pelo texto. Ai, gente, assim, eu sou estudante de letras, né? Então, assim, meu coração fica quentinho.